Toffoli acumula 10 pedidos de impeachment no Senado após caso Master. O ministro do STF, Dias Toffoli, é alvo de 10 pedidos de impeachment protocolados no Senado Federal. Desses, 4 foram apresentados em 2026 e fazem referência ao chamado caso Master. O pedido mais recente foi anunciado pelo Partido Novo na quinta-feira, 12. O deputado Marcel Van Hatten, RS, líder da legenda, declarou que caso as instituições não atuem por iniciativa própria, a pressão popular deveria provocar uma reação. Já o senador Eduardo Girão, Novo CE, afirmou que o Senado não pode se omitir diante da situação e que a Casa tem responsabilidade sobre o tema. Até o momento, a solicitação ainda não aparece no sistema oficial de protocolo do Senado. Outros pedidos mencionam diferentes justificativas, como o fato de o ministro ter sido alvo de sanções nos Estados Unidos, alegações de possível parcialidade em processos envolvendo a JBS, devido à atuação profissional de sua ex-esposa como advogada da empresa, e também seu voto pela anulação da delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que o mencionava. Algumas representações incluem ainda outros integrantes do Supremo, como Alexandre de Moraes, além de autoridades como ministros do STJ, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Entre os autores dos pedidos estão advogados, um procurador e o ex-deputado estadual Eric Lins Grilo, PLRS. Toffoli deixou a relatoria do caso Master após a Polícia Federal entregar um documento que aponta indícios de crimes atribuídos ao magistrado. Em reunião realizada na quinta-feira, 12 ministros do Supremo manifestaram apoio ao colega, mas confirmaram a mudança na condução do processo. O caso passou a ser relatado por André Mendonça, definido por sorteio. Segundo revelou a Folha de São Paulo, integrantes da cúpula do Congresso e lideranças do Centrão estariam atuando para impedir que o movimento pelo impeachment avance, enquanto parlamentares da oposição mantêm a pressão pela saída do ministro. A decisão sobre a abertura de um processo cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que torna seu posicionamento determinante. Antes da repercussão do caso Master, o ministro que concentrava maior pressão política era Alexandre de Moraes, especialmente após decisões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, Alcolumbre não autorizou o início de processo contra Moraes. Nesta sexta-feira, 13, a Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, e o Partido Solidariedade divulgaram notas públicas em defesa de Toffoli. A federação afirmou que determinadas narrativas enfraquecem a democracia, enquanto Solidariedade classificou as críticas como linchamento moral. 5 senadores do PP, entretanto, manifestaram discordância em relação à nota da federação, alegando que o posicionamento não foi previamente discutido internamente. Parlamentares da oposição convocaram manifestações para o dia 1º de março contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros do Supremo. Estão previstos atos em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Pegando carona no que você estava falando sobre os apoios que o Toffoli já teve na direita, e é bom a gente contextualizar o seguinte: o ministro Dias Toffoli está até numa matéria da Folha de São Paulo, ele é alvo atualmente de 10 pedidos de impeachment no Senado Federal. E desses pedidos, 4 abordam o caso do Banco Master e foram apresentados nesse ano. Mas apenas um, que foi divulgado pelo Partido Novo na última quinta-feira, tem a ver com essas informações mais recentes a respeito do Dias Toffoli. As outras solicitações apresentam como justificativa o fato dele ter sido alvo de sanção dos Estados Unidos, a suposta parcialidade para julgar casos que envolvem a JBS e também o seu voto pela anulação da delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E aí tem pedidos anteriores sobre outros temas também. Enfim, mas sobre tudo isso que surgiu nessa semana, particularmente, que envolve o ministro Dias Toffoli, tem um pedido de impeachment do Partido Novo. Ontem, curiosamente, o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, soltaram uma nota nas redes sociais apoiando o ministro Dias Toffoli. Essa que você está vendo aí, a gente mencionou ontem aqui no UOL. Eles falam que é essencial atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli
e tudo o que ele faz e faz pelo país enquanto ministro do STF. Enfim, a nota é uma nota inteira dizendo que a Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai mais uma vez prevalecer. Aí surge agora uma nota da senadora Tereza Cristina, também nas redes sociais, a gente vai colocar na sua tela para você acompanhar, dizendo isso. A bancada do Progressistas no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida, nem contou com a anuência desta bancada. Portanto, não pode ser interpretada como representativa dos senadores do Progressistas. E assina, Tereza Cristina, e também assinam os senadores Dr. Irã, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reis e a Margarete Busetti. Ou seja, Paulo, era aquilo que você vinha falando, existe um apoio para o Dias Toffoli, mas também começa a existir uma parte ali querendo sair um pouco disso, quer dizer, já mostrando algum incômodo com esse apoio tão explícito, falando, peraí, a gente não foi consultado, ninguém está falando aqui, a gente também é contra, a gente está defendendo impeachment, não chega a isso, mas está falando, a gente não foi consultado, é aquele famoso assim, me inclua fora dessa, né?